Episódio 9. Lobby Stories. Cenas reais de uma vida nas antessalas do poder. Olá, eu sou Fernanda Peregrino e sejam bem-vindos ao podcast da Varejo S.A. Aqui você fica sabendo tudo sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. No episódio de hoje, nós teremos uma aula sobre relacionamento institucional e governamental. Vamos saber como nós, atores sociais e econômicos, podemos defender os interesses de empresas e setores junto ao poder público e também junto àqueles que tomam decisão. Para esta aula, nós convidamos Jacques Correia. Ele tem mais de 45 anos de experiência na área e acaba de lançar o livro Lobby Stories, onde apresenta 44 casos que marcaram a sua história na articulação de soluções. Vamos lá, Jaque, por favor, eu sempre peço para os meus entrevistados se apresentarem, me contar um pouco da formação, um pouco da história. Estou aos meus 69 anos, já há 5 anos de aposentado como vice-presidente da Coca-Cola. Meu desejo era ficar no meu escritório escrevendo, recebendo amigos, de vez em quando tomando um vinho, mas acabou que hoje eu estou com 6 clientes e tenho a alegria de trabalhar com gente que eu gosto e com assuntos que me fazem ter motivação. E o dia não tem limite. É trabalho, 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 e isso enche a gente de empolgação, mesmo num quadro tão crítico como o quadro que nós estamos vivendo, né? Onde eu brinco muito quando as pessoas me perguntam o que está acontecendo, eu falo, não sei, porque quem souber o que está acontecendo está com uma mina de ouro na mão. Tão complexo que é esse quadro, eu estou desde 83 em Brasília, acompanhei todos os governos, acompanhei todos os deputados, todos os senadores. Eu nunca vi nada parecido. É muito complexo o cenário atual, mas eu acho que é isso que desafia a gente, né? É isso que nos coloca diante de uma equação em que você tem que colocar o que você aprendeu, o que você viveu e o imponderável. Mas a gente vai acompanhando e amanhã isso tudo vai fazer parte da história, né? Eu acabei de lançar um livro que eu falo que o dia a dia da gente não deixa você reparar que você está fazendo a história, né? Então, todos nós juntos estamos fazendo a história. E lá na frente, quando você olhar para trás, vocês lembram daquela crise, que coisa louca. Mas, enfim, é a sua capacidade de encarar novos desafios e ter a motivação de trabalhar relações governamentais com muito foco é que determina, primeiro, o sucesso das suas atividades e, segundo, a sua participação ao longo dessa história toda, né? Já que hoje a nossa conversa é para falar do seu livro, para você contar um pouco do que você escreveu, das histórias que você compartilhou no livro. Mas antes eu queria que você começasse conceituando, né, para os nossos leitores e ouvintes da Varejo S.A., que são pequenas empresas, o que é essa relação institucional e governamental e qual a importância dela para o empreendedorismo. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: quem é absurdamente bem estruturado em termos de relação com o governo tem muita dificuldade. Você imagina quem não é. Quando eu tenho a oportunidade de conhecer a Câmara e ver quão bem vocês estão estruturados, eu vejo a força da união da unidade menor no interior do Brasil, que quando ela se junta e vem para Brasília e tem a capacidade de entender onde é que o calo está doente, ir para cima do governo, criar os relacionamentos necessários para fazer evoluir um problema que você tem. Isso é uma máquina que funciona muito bem e é uma necessidade, porque quem não se estrutura fica na beirada da calçada batendo palma, igual aqueles caras que ficam assistindo a maratona, né? Então, não dá. Você tem que botar o short, o calção e ir para cima e correr e lutar, porque senão você não tem força suficiente para defender os seus interesses. E, evidentemente,
nós estamos falando de interesses absolutamente legítimos, né? Interesses que, às vezes, esse eu acho que é o conceito que a maioria das pessoas não consegue entender. Ninguém do governo sabe tudo sobre tudo. Ninguém da Câmara dos Deputados sabe tudo sobre tudo. Eu tenho trabalhado com alguns projetos de lei aqui, pessoal da área de cinema. Então, de repente, aparece um projeto de lei na Câmara super detalhado, com todos os números do cinema, com todas as mínimas informações. Aí você vira e fala assim, gente, esse deputado, ele é um homem do agronegócio do Mato Grosso do Sul. Como é que esse cara escreve sobre cinema desse jeito? A verdade é que não é que ele sabe, alguém levou para ele. Então, quando você vê, você muitas vezes está discutindo um projeto que é o seu inimigo, seu adversário, seu concorrente, querendo, através do canal legislativo, trazer uma vantagem para ele, e que essa vantagem será negativa para o nosso setor. Então, eu trabalhei muito com isso na época da Coca-Cola, e a gente tinha muitos adversários, e aí eu aprendi o que é o império da medida provisória. A medida provisória, ela sai da Casa Civil da Presidência da República, um texto que tem um objetivo e você lê ali, tá, estou entendendo o que é. Quando ela chega lá no Congresso Nacional, eu acompanhei a medida provisória que tinha 342 emendas. Então, a medida que era imposto sobre a Zona Franca de Manaus começou a entrar benefício dos bancos. Aí você olhava aquilo e falava, mas peraí, o que é isso aqui? Que se transformou essa legislação? Ou seja, o império da medida provisória é que os deputados e os senadores vão enchendo de emendas, muitas dos seus adversários, outras de assunto que não tem nada a ver com a medida provisória. E então, o presidente Bolsonaro esses dias usou uma frase que eu sempre gostei de usar, que é: se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Então, o seu associado lá do interior do Rio Grande do Sul, ao ouvir o que eu estou falando, ele pode até nem fazer ideia assim, como é que é isso? É sim, uma coisa que te afeta lá na ponta pode estar num texto de uma proposição legislativa que vá reduzir o seu lucro pela metade. E o sujeito está ali, numa bela loja, vendendo, e não sabe a ameaça que está em cima dele. Por isso é que a gente tem que louvar uma entidade que representa, se não me engano, 500 mil associados no Brasil inteiro, e que tem uma estrutura. Hoje eu me encantei de conhecer o Marco Conrad, que junto com a Carol estão fazendo um trabalho fantástico aqui em Brasília. Estávamos aqui discutindo como seria interessante que as pessoas fossem melhor informadas sobre a ação de governo e até participassem. Por quê? Quem sabe onde está a pedra na sua frente, no calçado, é o operador da ponta. Então, se ele descobrir que hoje, com a internet, isso está facílimo de se fazer, né? Se ele descobrir que pode ter acesso a um canal de comunicação que ele fala aqui em Brasília e dá o palpite dele e acompanha, isso tudo resume-se em força. Força. Quanto mais a cadeia for densa, de gente pressionando. E outra coisa, a gente hoje comentou uma coisa interessante. Qual é o oxigênio do político? É o voto. Onde é que o voto está? Na base. Então, a base precisa aprender a pressionar, no bom sentido, os políticos a entender o problema deles. Né? Então, eu vejo o lobby nos Estados Unidos com aquela história do grassroots, né? Que é aquela força que vem da raiz, vem lá de baixo, e os caras mandam carta. E aqui no Brasil isso nunca existiu, né? Você mandar todo mundo de uma região mandar carta para o deputado dizendo queremos isso, até que o cara vira e fala assim,
Se eu não der uma resposta a essas demandas que estão chegando aqui por carta, eu vou perder meus votos. E aí ele tem que agir. Porque, como eu disse, ninguém sabe tudo sobre tudo. No nosso livro tem uma proposta de 3 pilares para a ação de relações governamentais. O primeiro é o conhecimento, o segundo é relacionamento e o terceiro é discernimento. Por que o conhecimento? Por isso que eu estou falando, ninguém sabe tudo de tudo. Muitas vezes você toma susto com um cara de governo falando uma grande azarão, uma bobagem muito grande. Mas por quê? Ele não é obrigado a saber como funcionam as forças de mercado, quais são os pequenos problemas. E, aliás, os pequenos problemas é que ele precisa prestar atenção, porque são eles que incomodam ao comerciante, ao prestador de serviço lá na ponta, né? Então, eu acho que quando você associa falar muito do conhecimento do seu setor, porque quanto mais gente saiba, criar um grupo de relacionamento de gente que seja ligada ao seu business, né? Hoje você tem muitos parlamentares e a gente tem que escolher quais são aqueles que mais estão podendo nos ajudar nos nossos problemas. E depois disso é definir estratégia e criar o momento do discernimento. Que é hora de agir? Então, eu acho que as ameaças, elas têm um tempo. Ela nasce, ela desenvolve e ela se concretiza. Então, qual é o melhor momento para você botar as cartas na mesa e ir para cima e trabalhar para que uma ameaça não se constitua contra o seu negócio? Então, você diria que para um pequeno negócio ali, a união com outros pares é um bom caminho para se fazer representar e entender as suas demandas. É isso aí, só que eu acho o seguinte, você tem que estudar como transformar o conhecimento do seu negócio, os problemas que estão pendentes como uma espada sobre a nossa cabeça, e fazer essa pessoa do pequeno negócio entender que ele é um ser, um elo dessa corrente, que o pensamento dele é importante, então a opinião dele é fundamental para que você vá criando aquele mesmo movimento do Brasil inteiro, com esses 500 mil associados que nós temos, que vocês defendem, e eles precisam até saber que você está defendendo ele. Muitos deles nem sonham. Então, é muito importante que essa comunicação chegasse lá na ponta e falar, aí, tá vendo esse cara aqui, Marco Antônio? Esse cara aqui fica o dia inteiro no Congresso trabalhando para você. Fale com ele, mande a sua mensagem, sabe? Me conta o que você está sentindo. Onde é que você acha que podia melhorar para você ser atendido no que está te incomodando? Então, eu não tenho dúvida que cada um desses é um centroavante, igual o Hulk do meu querido Clube Atlético Mineiro, que vai com força e vai para cima se ele estiver bem informado e quiser ajudar. Eu acho que é também uma questão de motivação, sabe? Já que você, no seu livro, vem trazendo essas histórias e a evolução, né, da relação institucional e governamental. Me conta um pouco do que te motivou a escrever o livro e um pouco das histórias que você traz. No comecinho do livro, eu explico o porquê da existência dele. E de 79 a 83, eu fui chefe do cerimonial do governo de Minas Gerais. Ser chefe de cerimonial leva você para o interior, você convive com... Minas Gerais tinha 723 municípios, hoje tem 800 e tantos, e eu viajei 648 municípios de Minas Gerais. É uma experiência única na vida de uma pessoa. Quando eu saí, em 83, eu tinha feito um curso de MBA na Columbia University. O curso era dado em Belo Horizonte com um professor que vinha, com vários professores que vinham de Nova York. Um deles, chamava-se Vitor Brink, que tinha 83 anos, ele ficava lá sentadinho numa sala, depois da aula, e eu ia lá visitá-lo e falava, ele falou, não, eu fico aqui para, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tirar dúvida. Aí comecei a conhecer esse senhor, ficando encantado com ele, um dia ele falou para mim uma coisa assim, eu acho que todo grande profissional consagrado, que fizesse um belo trabalho na sua área, deveria registrar tudo que aprendeu para as futuras gerações. Eu estou aqui
ele tinha na época 83 anos, ele falou, estou aqui porque eu quero passar para vocês, eu fui vice-presidente da Ford Motor Company, você imagina. Então, esse homem, a mulher dele tinha falecido, ele tinha essa determinação de passar um pouco do que ele conhecia. Nessa época, eu demorei 2 anos e eu fiz um livro chamado Sem Cerimônia, sobre tudo que eu vivi no Palácio durante 4 anos. É um livro delicioso, porque são muitas as experiências, chega a ser hilário de tanta coisa que acontece, né, você no interior, nas pequenas cidades, nos hábitos das pessoas e tal. Bom, quando eu me aposentei em 96, como vice-presidente da Coca-Cola, eu olhei para trás e falei, gente, eu cheguei em Brasília em 1983. Eu tenho história demais que eu vivi, que eu tive a oportunidade de aprender, que eu errei, que eu fui surpreendido porque eu não prestei atenção em detalhes. Quer saber de uma coisa? Eu vou tentar. E outro dia minha mulher falou que meu livro ficou muito caro, porque o que eu joguei de papel fora, se eu redigir uma lauda, olha, eita, uma porcaria, jogar no lixo. Mas aí eu fui fazendo. Quando eu assustei, eu cheguei a 44 casos em que eu refletia para trás e falava assim, tem coisas muito importantes que a gente não pode deixar de registrar. Vou te dar um exemplo. Tem um caso que nós entramos com os diretores da Fiat numa sala e as secretárias chegaram às 8 horas da manhã e não foram na sala de reunião. Quando nós entramos na sala de reunião, estava escrito de reunião da tarde anterior do secretário executivo do Ministério da Fazenda, tudo que nós tínhamos ido discutir com ele. Inclusive, tinha os números de cotas de consórcio que nós íamos pedir, que ele ia nos dar 15 mil e nós fomos lá pedindo 10 mil. Então, nós anotamos rapidamente tudo que estava escrito lá e eu corri lá fora e falei para os meninos, olha, por gentileza, talvez fosse melhor vocês apagarem tudo que está ali, porque senão os caras vão chegar e vão ficar sem graça, porque todas as anotações da nossa discussão de hoje estão lá no quadro. A moça falou, nossa senhora, que loucura, eu ia ser demitida se eu não tivesse apagado isso. Então, eu conquistei todo aquele grupo de secretários do Ministério da Fazenda com um ato simples, só que eu não deixei de anotar tudo que eu precisava e nós mudamos o nosso discurso, mudamos o nosso pedido a partir de dados que nós vimos que eles iam nos dar mais do que nós íamos pedir. Tá? Então, olha que experiência interessante. Por quê? Eu falo no capítulo que é muito bom você conhecer o ministro, é muito bom você conhecer o secretário executivo, mas nada se parece com ser querido pelas secretárias. Né? São elas que fazem a coisa andar, a coisa parar, a coisa ser esquecida, a coisa ser priorizada. Então, são lições simples, mas que, se você não prestar atenção no seu dia a dia, a qualidade do seu serviço pode ser prejudicada, entendeu? Então, e nesses 44 casos, a gente teve casos de toda a natureza. Tive viagens ao exterior com o presidente Collor, tive viagens pela Europa com a ministra Zélia Cardoso. Aí você fala, poxa, mas como que era isso? O chefe de gabinete era super meu amigo. E a gente trabalhava numa empresa internacional, o cara falava, pô, me ajuda lá na Itália com isso. Ajudo. E aí entra uma discussão que nós fizemos uma bela oportunidade lá no Sebrae outro dia, que é o seguinte, o mundo mudou. Então, esses casos que eu conto em 44 capítulos eram práticas de quando não existia o compliance. Eram casos que existiam quando eu tinha, a meu favor, eu trabalhava numa grande empresa, a legislação brasileira permitia e a gente fazia doações políticas. Então, se eu e você fôssemos na antessala de um deputado e ele soubesse que eu estava lá e você, apesar de você ser uma lady, ele ia me atender na frente. Sabe por quê? Porque eu tinha um passado de tê-lo ajudado nas eleições. Então, a gente nunca deu nada para ninguém, para nada errado.
mas que era uma verdadeira porta aberta, canal de comunicação privilegiado. Eu chegava lá e falava assim: puxa, eu estou lendo esse projeto de lei aqui, não estou entendendo isso. Ele fala: isso aí é porque o fulano falou com o ciclano, e por trás disso tem isso, tem isso. Quando é que um cara tem a boa vontade de fazer isso? Quando ele olha para você e vê em você um interlocutor privilegiado, né? Por causa da época das doações. A discussão nossa foi: e agora, José? Como fazer se eu tenho uma regra de compliance que eu não posso pagar passagem, não posso pagar avião, não posso pagar hotel, não posso... Se eu convidar um senador para ir na sede da minha empresa, lá em São Paulo, para fazer uma palestra, eu tenho que falar com ele: senador, lamento, mas por causa do compliance eu não posso te oferecer passagem. Aí ele fala: não tem problema não, eu vou cota aqui do Congresso, tal. Aí funciona. Mas fora disso, você não tem o que fazer. Então, uma das coisas que eu quis fazer foi: reflitam. Vocês vão ver vários casos como é que essas coisas aconteciam, e hoje, em que nós não podemos fazer nada. Você não tem doação eleitoral, você não pode pagar nada para ninguém de governo, nada. E como é que você diferencia o seu canal, sua conversa, sua necessidade perante essas pessoas do governo e do Congresso? Então, é um desafio grande. Talvez eu ainda não tenha essa resposta. Eu dei como sugestão trabalhar muito em cima desse novo conceito de ESG, né? Environment, Social and Governance, que é o quê? Meio ambiente, assuntos sociais e governança. Então, na medida em que você fizer atividades nesses 3 pilares e tiver a oportunidade de envolver, né, porque os deputados e senadores, eles também disputam entre si a oportunidade de se mostrar, né? Então, se você oferece a ele uma grande chance, por exemplo, de ir no fórum da CNDE e falar, o cara fica grato, porque tem ali 500 pessoas com 20 mil pessoas assistindo virtual, e isso é uma deferência para com ele. E vai ter que ser assim, você vai ter que começar a buscar essas oportunidades para poder diferenciar e poder criar canais de boa vontade com o governo e o Congresso. Então, eu acho que nesses casos, todo mundo que lê, tem hora que ele fica um pouco até hilário, porque são casos tão divertidos, mas são reais, todos são reais. As coisas aconteceram, eu as vivi com muita intensidade, e o olhar hoje permite até uma certa licença poética de você mostrar como é que é a delicadeza da relação humana, né? Como é que você, às vezes, dá sorte, as coisas acontecem bem, e muitas vezes também podem acontecer. Vou te dar um exemplo. Eu estava no aeroporto, uma pessoa me pediu, esse caso é do livro, uma pessoa me pediu para comprar um veículo Elba da Fiat, porque o Palácio precisava de um carro de serviço. Como eu fazia com todo mundo e era permitido pela lei, faturamos um carro em nome do cara que me pediu, e isso acabou na CPI do Collor, a venda da Elba. Não tinha nada, absolutamente nada de errado. E a pessoa que me pediu, que ninguém nunca me perguntou, era o piloto do avião do PC Farias. E o cheque que foi usado foi o cheque do Banco Rural, que era um José Carlos Bonfim, que é um laranja da conta que o PC usava. Então isso tudo explodiu e eu tive que me virar. Eu fui parar na CPI. Agora, presta atenção, não fiz nada, justamente nada de errado. Pegamos a nota fiscal, pegamos o cheque, mostramos lá na CPI e tal. Falei: olha, eu vendi porque o cara virou para mim e falou assim: eu trabalho com o presidente, a gente quer comprar um carro. Aí o que me estranhou foi que ele pediu para emitir a nota fiscal em nome do presidente. E naquele momento não tinha nada de errado, eu vendi o carro. Tivemos muito problema por causa disso, né? Mas assim, você fica sujeito a isso, quanto mais alto você sobe
na escala de relacionamento com o governo. Hoje nem tanto, porque está tudo proibido. Então a chance de ter coisa não é errada, né? Coisas problemáticas é bem menor. Mas eu acho que o livro é muito rico nessa vontade de mostrar tela ampla com tudo que pode acontecer. Daí para frente, vai caber a cada um de nós imaginar como trabalhar isso nos dias de hoje. Como eu já te disse no começo, está muito mais complicado politicamente do que sempre foi no normal. Aqui, como é que eu faço para ter acesso ao seu livro? Quem quiser comprar, onde que acessa, como faz? Deixa eu te falar, ele já está na Amazon.com, no Kindle Prime, você compra o digital. Eu estou aguardando um chamado ansioso que eu estou da Amazon.com para me dizer que o livro físico já está à venda também. Mas basta você entrar na Amazon e escrever Love Stories, até o nome eu fiz de propósito, né? As histórias de Love, que são verdadeiros casos de uma paixão minha. Então, eu lembrei do Love Story e botei Love Story. Então, você põe Love Stories e Amazon você acha e já vende o virtual. Já dá para... Depois, assim que a Amazon me confirmar que tem o físico, eu também vou fazer um comunicado avisando todo mundo. Mas o seu você vai me permitir, eu vou te mandar depois para você ler com muito carinho, porque eu quero colocar uma dedicatória muito especial para você, que está me dando essa oportunidade maravilhosa de falar com a revista do Varejo. Eu que te agradeço, eu estou adorando as histórias, eu adoro esses causos. É muito bom para a gente aprender com leveza, né? Exatamente. Um amigo me ligou no sábado e falou assim: cara, eu estou aqui, já li 5, esse 5º é maravilhoso, porque tem isso, isso. Agora, o primeiro foi muito bom, eu fiquei muito feliz, sabe por quê? É muito bacana a pessoa entrar para dentro do livro, né? E ele é de leitura fácil, uma linguagem muito simples, mas a pessoa entra e fala: nossa senhora, isso pode acontecer, nossa, isso acontece, isso é difícil, isso é fácil. Então, eu fico muito feliz de conseguir, principalmente para essa nova geração, porque, só para você ter uma ideia, quando eu fui, em 2007, na reunião de fundação da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRI, nós éramos 50 pessoas, os lobistas mais conhecidos de Brasília, que reuniram para combater essa história de julgarem tanta pedra no lobista como julgavam. Na verdade, esses operadores de propina que apareceram aí, que vão para a CPI lá da pandemia, esses canalhas que vivem em volta do governo para fazer dinheiro, usurparam a nosso título de lobista, de quem defende interesses legítimos, e ficaram fazendo essas coisas horrorosas que a gente está vendo aí, e com isso criando tanto problema para uma profissão que tem um objetivo seríssimo, super justo, de fazer que o canal de comunicação entre o governo e a sociedade seja mais azeitado. Aquele cara que você fala lá do interior do Mato Grosso do Sul possa mandar a mensagem dele para um senador, para um deputado, para um ministro, para um secretário qualquer, e se sentir ouvido. Porque hoje você sabe, né? Eu costumo dizer que você chega na porta da Câmara dos Deputados, é triste você ver tanta gente que é barrada, porque o cara fala: não, eu vim aqui porque eu quero falar da dificuldade que eu tenho na agricultura familiar lá no meu município e tal. Aí o cara fala assim: mas o senhor vai falar com quem? Não, eu queria falar com alguém. Eu falo: não, senhor, não é assim não. O senhor tem que marcar com o deputado tem que aceitar. Aí você liga no gabinete do deputado, tem 10 pessoas para você falar, ninguém te encaminha, ninguém te atende. Então, eu costumo dizer que a comunicação da sociedade com o Congresso, ela anda meio entupida. Então, infelizmente, um cidadão comum bate lá e não tem chance de ser ouvido como ele deveria ser ouvido. Por isso é que as grandes entidades, dá uma pena,
eu vejo no aeroporto, eu vou às vezes buscar alguém, eu olho, depois de 30 anos, eu olho assim, eu já sei, esse voo está chegando de Recife, está chegando da Paraíba, aquele ali é prefeito, não está de terno branco com a gravata vermelha, é prefeito de alguma cidade, que vem aqui, não quer saber onde é que é o ponto de ônibus, você imagina, para ele poder ir para o Congresso. Aí ele vai, chega no Congresso, como é que entra? E ele vem sem saber com quem que ele vai falar, ele vem na expectativa de que, eu vou pegar um deputado lá do meu estado e vou falar. Não é assim, infelizmente, né? Então, eu acho que tudo isso é muito rico para que as pessoas entendam que temos que nos unir, que temos que ter uma infraestrutura de relacionamento e de discussão de problemas para que a vida seja um pouco mais fácil, né? Porque a economia, como a gente vê, qualquer erro é vital. A bolsa cai, o dólar aumenta, a inflação sobe, o PIB vem para baixo. Então, tem que ter a colaboração do país inteiro. Já que quando vai ser o próximo livro? Eu não sei se vai ter próximo, não, sabe? Porque eu acho que vai chegando a hora de descansar. Eu brinco muito, a não ser que algum amigo meu seja eleito presidente da República e eu consiga fazer o meu sonho dourado de trabalhar na diretoria de Relações Públicas, presidente da República. Se isso acontecer, vão gerar muitos casos novos, mas se não acontecer, eu acho que eu vou ficar em casa pensando mais na vida. Tá certo. Já que queria te agradecer por ter nos atendido, compartilhado suas histórias e ensinamentos. A versão digital do livro Love Stories está no site da Amazon por apenas R$ 28,00. Com os 44 casos apresentados por Jaque Correia, é possível aprender os pilares das relações institucionais e governamentais, compreender os limites da defesa de interesses e conhecer a história do lobby no Brasil. Nosso podcast está chegando ao fim, mas a Varejo S.A. tem muito conteúdo para o crescimento do seu negócio. Não deixe de visitar o nosso portal www.varejosa.org.br. Acompanhe também nossas dicas para a gestão da sua loja nas redes sociais da CNDL. Nós estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, no WhatsApp e no Telegram. Marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o @Sistema CNDL. A sua opinião também é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. A sonorização e montagem desse podcast foi de Gabriel Laier. A vinheta tem a participação de Lucas Mustafa. O roteiro e a apresentação é de Fernanda Peregrino. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra em outro episódio do Varejo S.A. Podcast. Até lá!